E por incrível que pareça, vamos ter conflito mesmo na Venezuela e Guiana. Nós aqui no Brasil, nós temos uma grande capacidade da paz. Por mais que internamente nós não somos tão em paz assim, mas as grandes guerras sempre ficam longe, sempre ficaram longe de nós. Golfo, Iraque, enfim, todas essas guerras, a Ucrânia também, essas guerras da Rússia, essas coisas, por sorte, nós temos aqui vizinhos mais pacíficos, mas e nós nunca acreditamos que isso vai acontecer, mas agora vai acontecer. Isso é certo, a Venezuela já decidiu que vai entrar em conflito com a Guiana em razão de Essequibo. Vamos fazer aqui pela BBC News Brasil um resumo completo. Olha aqui, ó. Essequibo. Entenda a crise entre Venezuela e Guiana, um resumo que da BBC Brasil dos maiores especialistas nesse assunto, não é uma opinião minha, mas já digo a vocês que é claro que a Venezuela tem o seu erro, mas lá atrás, as Guianas ali, que a Guiana que era antiga, essa que tá a briga, que era a antiga Guiana lá de Londres, lá do Reino Unido, aí tem o Suriname e tem a Guiana Francesa, não é Suriname e nem Guiana Francesa, mas apenas a Guiana, que antigamente era a Guiana lá, que era pertencente a Londres, né, ao Reino Unido, que foi liberta, digamos assim, creio eu que não, mas só foi um ato diplomático, mas ainda a Inglaterra ainda tem o seu poder. Mas antigamente essa Inglaterra e outros países, eles realmente invadiram ali o território da Venezuela e tomaram para si. Mas não apenas a Venezuela, também parte do território ali da Guiana também era do brasileiro e também foi tomado, olha, antigamente. Mas o Brasil, o Pacífico deixou quieto e a Venezuela não. Desde a invasão em 1800 alguma coisa, eles vêm brigando e agora que encontraram, eles tinham esquecido isso em 1970, 70 e poucos, eles tinham esquecido, mas agora que descobriram que lá pode ser uma nova Dubai em termos de quantidade de petróleo, um novo Oriente Médio praticamente, com a quantidade de bilhões de barris de petróleo, então eles querem agora Maduro quer de volta, agora eles querem. Então vamos fazer o resumo que a BBC Brasil nos trouxe, Essequibo, a região em disputa por Guiana e Venezuela. E já aviso, isso vai ter sim o conflito, então é bom a gente saber o que está acontecendo, porque notadamente isso vai respingar aqui em nós brasileiros. Não há como não acontecer, isso já está acontecendo, as coisas já estão ruins lá nos territórios, inclusive dizem alguns especialistas que Maduro vai entrar pelo Brasil e o Brasil já falou que não vai aceitar nenhum tipo dessa situação, e olha só a confusão armada, aqui que nos acompanha por foto, por imagens, aqui está a região da Venezuela, a Guiana, não pode confundir com Guiana Francesa. São 3 Guianas praticamente, que é Guiana, Suriname e Guiana Francesa, fica ali perto do Amapá. Aí vem o Suriname, que faz divisa com o norte, o Amazonas, e também a Guiana, que era a antiga Guiana, lá de Londres, na Inglaterra, que faz divisa com a Venezuela. Volto a dizer, inclusive a Guiana tomou parte do território brasileiro, mas nós somos pacíficos e não estamos atrás disso. Vamos lá. A antiga disputa entre Venezuela e Guiana pela região de Essequibo ganhou contornos dramáticos nas últimas semanas, depois que o governo venezuelano realizou um referendo para anexar a região. Uma crise que também envolve o Brasil e os Estados Unidos. Com aproximadamente 160 mil km², pouco maior que o estado do Ceará, Essequibo representa 70% do território guianês. É uma região rica em minerais como ouro, cobre e diamantes. Recentemente lá também foram descobertos enormes depósitos de petróleo e de hidrocarbonetos. Olha, por isso eu estava dizendo agora há pouco, por que reacendeu o interesse do Maduro pelo local. A Venezuela reivindica Essequibo há mais de 100 anos como parte de seu território. Segundo o Conselho Nacional Eleitoral, CNE venezuelano, 10,5 milhões de eleitores participaram no referendo realizado no dia 3 de dezembro, dos quais 95,93% aceitaram incorporar oficialmente Essequibo ao mapa do país e conceder cidadania e documentos de identidade aos mais de 120 mil guianeses que vivem no território. A Guiana considera o referendo provocativo, ilegal, inválido e sem efeito ilegal internacional. Já a Organização dos Estados da América, a OEA, chamou a consulta popular de antidemocrática. Também disse que os recentes ações adotadas pelo regime da Venezuela não só colocam em perigo o desenvolvimento e a estabilidade da Guiana, mas representam um risco mais amplo para a segurança da América Latina e do Caribe. Recentemente, os Estados Unidos, aliados da Guiana, anunciaram um exercício militar com sobrevoos no país. Por sua parte, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ofereceu ao Brasil
Brasil para sediar reuniões para mediar os conflitos entre Venezuela e Guiana na fronteira entre os dois países. Embora o governo brasileiro ainda considere improvável que a Venezuela invada Essequibo, hoje, sob o domínio de Guiana, há muito temor de que a escalada de crise leve os Estados Unidos a instalar bases militares no território disputado, região que integra uma floresta amazônica e faz fronteira com o norte do Brasil. É claro, todo mundo quer essa grande mina de ouro no sentido de mina de diamantes, mina de tudo, e principalmente milhares e milhares de barris de petróleo. Lógico, os americanos estão aqui e lógico também que a Rússia está por trás dessa intenção de Maduro. Então quer dizer que a coisa pode ser muito pior do que nós imaginamos. A votação da Venezuela remonta uma disputa iniciada ainda durante o processo de independência das ex-colônias espanholas. Em 1811, a Venezuela tornou-se independente e a região de Essequibo passou a fazer parte do país. 3 anos depois, porém, o Reino Unido comprou a então Guiana Inglesa por meio de um tratado com a Holanda. O tratado de compra, no entanto, não definiu uma compreensão qual seria a linha de fronteira do país com a Venezuela. Em 1840, o Reino Unido nomeou o explorador Robert Schomburgk para definir essa fronteira em uma linha chamada Linha de Schomburgk, foi estabelecida. Com ela, a então Guiana Inglesa passou a ter 80 mil quilômetros quadrados adicionais em relação ao território inicial adquirido da Holanda. Em 1841 começou oficialmente a disputa pelo Essequibo com denúncias sobre a inclusão indevida do Reino Unido no território. O Brasil, conhecido mundialmente por sua postura pacífica nas relações internacionais, já passou por disputa fronteiriça na mesma região. Nas décadas seguintes, as controvérsias desse Essequibo passou a fazer parte da disputa por influência da América do Sul entre os Estados Unidos, uma potência em ascensão na época e então poderoso Império Britânico. Os americanos expandiram seus interesses pela região e usaram como argumento chamada doutrina de Moore, cujo slogan era América para americanos. A postura representava, na prática, uma tentativa de limitar a influência das potências europeias sobre o continente. Em 1886, uma nova versão da linha de Schomburgk foi traçada incorporando uma nova porção de território à Guiana Inglesa. 9 anos depois, em 1895, os Estados Unidos, então aliados da Venezuela, denunciaram a definição de fronteira e recomendaram que, se fosse caso, definido por meio de uma arbitragem internacional. Olha, começou a vagabundagem. Nesses 3 anos mais tarde, em 1899, foi emitida a sentença arbitral de Paris, e decidiu de forma favorável ao Reino Unido. Em 1966, a Venezuela e o Reino Unido afirmaram um acordo de Genebra que reconheceu a reivindicação venezuelana e assumiu o compromisso de buscar soluções para resolver a disputa. A Guiana solicitou que a Corte Internacional de Justiça, sediada em Haia, na Holanda, arbitre a disputa, mas o governo venezuelano vem reiteradamente negando a legitimidade da instituição para decidir o futuro de Essequibo. Em 9 de dezembro, os presidentes da Venezuela, Nicolás Maduro, e da Guiana, Irfan Ali, concordaram em realizar uma reunião sobre a disputa territorial da região de Essequibo. A conversa está marcada para 14 de dezembro, ou seja, daqui a 3 dias, em São Vicente e Granadina, país do Caribe, que ocupa a presidência pró-tempore da Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos, CELAC. Então quer dizer que muita coisa pode acontecer, mas é lógico, o Maduro não vai abrir mão. Eles querem chegar a um acordo, pegar pelo menos a metade ou alguma coisa do gênero. É uma disputa há milhares de anos, como foi dito, mas ao mesmo tempo ele estava adormecida. Eles já tinham esquecido essa situação, mas como aconteceu de encontrarem muito petróleo, então outros países estão influenciando tanto a Guiana para manter através dos Estados Unidos, quanto também da Venezuela a adquirir através da Rússia. E nisso ficamos a Deus dará, enquanto tudo acontece e nós estamos aqui perto de ter uma grande guerra nas nossas costas aqui na Guiana.